Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócios. A economia brasileira apresenta crescimento no segundo trimestre, começando a apresentar a tão esperada recuperação do emprego. Conforme dados divulgados no dia 1º de setembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o PIB do segundo trimestre cresceu 0,2%, sendo impulsionado pelo consumo das famílias, enquanto que a indústria recuou no mesmo período 0,5%, comparado ao mesmo período do ano passado, sendo este o primeiro aumento após 12 trimestres. O resultado foi o melhor do que o esperado pelo mercado, que apontava para uma estabilidade no período. Para alguns economistas, há sinais consistentes de recuperação da economia, embora que para a coordenadora de contas nacionais do IBGE, a Rebeca Della Rocque Palli, ainda não é possível dizer que a economia está em recuperação, pois o crescimento somente é apontado quando for superior a 0,5%. Quando comparamos o primeiro semestre de 2017 com o primeiro semestre de 2016, o PIB ficou estável, nem cresceu e nem caiu. A agropecuária cresceu 15% e a indústria extrativista mineral cresceu 7,8%, sendo as propulsoras deste resultado. Quando compararmos os 12 últimos meses, nós constatamos que o PIB caiu 1,4%. O crescimento da massa salarial real teve uma evolução de 2,3%. A liberação do FGTS das contas inativas, a queda da taxa Selic e a inflação controlada deram um impulso somado ao aumento do crédito, fizeram com que o brasileiro voltasse às compras, aumentando o consumo das famílias em 1,4% no segundo trimestre deste ano, após 8 trimestres de retração e 1 de variação nula. A liberação das contas inativas do FGTS ajudou na elevação do consumo, mesmo que esse dinheiro tenha sido utilizado para pagamento de dívidas e poupança. Um percentual foi utilizado no consumo e já deu esse impulso na economia brasileira. O brasileiro continua sendo cauteloso em suas compras, embora que, conforme destacou Rebeca Palli, do IBGE, as perspectivas para que as famílias continuem consumindo nos próximos trimestres são boas, devido à melhora esperada no mercado de trabalho, a inflação baixa e a expectativa de que os juros básicos da economia brasileira, a taxa Selic, continue seu ciclo de queda, acabando com isso, favorecendo e estimulando o consumo das famílias. Já os gastos do governo recuaram 0,9%, influenciando negativamente o PIB do período, sendo a quarta retração trimestral seguida, evidenciando o aperto financeiro que o governo está promovendo devido ao déficit público. Então vamos acompanhar um pouquinho a evolução do PIB trimestral, trimestre a trimestre. Então observem que tanto no decorrer do ano de 2015 quanto no ano de 2016 tivemos um PIB negativo. E o PIB negativo, vocês acompanham, de 1,2, 2,3, 1,4, 0,9 no ano de 2015, que culminou num PIB anual de menos 3,8, uma retração da economia no ano de 2015. Já no ano de 2016, continuamos em recessão, porque no primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre houve uma queda também
significativa no PIB. Então, no primeiro, caiu 1%, no segundo trimestre, menos 0,4%, no terceiro, 0,6% e no quarto trimestre, 0,5%, fechando o ano com uma queda no PIB de 3,6%. Começamos 2017 já com resultados positivos. Então, no primeiro trimestre, impulsionado pela força do agronegócio, pela força da agricultura, tivemos aí um crescimento de 1%. E no segundo trimestre deste ano, enquanto os analistas projetavam um PIB zero, quer dizer, um crescimento zero, tivemos um PIB de 0,2%. É pouco, mas acima do esperado, mostrando que a economia de fato está se recuperando. O setor agropecuário, após crescer nos 3 últimos trimestres, após impulsionar o PIB, cresceu 11,5% no primeiro trimestre deste ano, ficando estável no último trimestre. Já a indústria, após avançar 0,7% no primeiro trimestre deste ano, voltou a cair, fechando a 0,5%, sendo que a construção civil recuou 2%, sofrendo o impacto do ajuste fiscal do governo, principalmente do federal e do estadual, devido ao corte de investimentos em infraestrutura. Apenas a indústria extrativista mineral e a de transformação que conseguiram subir o 0,4% e 0,1%. Já a indústria de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana subiram 1,3%. Quando comparado o desempenho da indústria no ano de 2016 e 2017, observa-se que continua em queda e neste segundo trimestre fechou em 14 períodos seguidos de queda, sendo que o último crescimento ocorreu no primeiro trimestre de 2014, no qual a indústria cresceu lá atrás 7,8%. Em se tratando do setor de serviços, este apresentou um crescimento de 0,6% no segundo trimestre deste ano, puxado pela alta de 1,9% do comércio, que foi beneficiado pelo consumo das famílias. Então, novamente, voltamos aqui ao gráfico e vamos acompanhar. Olha só, o agronegócio impulsionou realmente a economia. Saímos lá do terceiro trimestre de 2016, o quarto trimestre, então tivemos um crescimento no terceiro de 0,7%, no quarto trimestre do ano passado 2,1%, aí sim, olha o efeito e a força do agronegócio, que cresceu no primeiro trimestre deste ano 11,5%, o que impulsionou o PIB do primeiro trimestre, que cresceu 1%. Já nesse segundo trimestre, o PIB do agronegócio ficou zerado, nem cresceu e nem caiu, ficou zerado porque praticamente todo o efeito do agronegócio da super safra deu-se no primeiro trimestre deste ano. Já quando a gente pega o outro setor, quando a gente pega a indústria, olha o que aconteceu com a indústria. Vinha de uma queda do terceiro trimestre de 2016, uma queda de 1,4%, essa queda reduziu um pouco para 0,9% no quarto trimestre, tivemos uma recuperação no primeiro trimestre, que tivemos aí um crescimento de 0,7% da indústria. Já nesse segundo trimestre, tivemos uma queda novamente de 0,5%. E aí, vamos olhar o setor de serviços, que já pelo segundo trimestre consecutivo está apresentando
melhorias. De 2016, em ambos os trimestres, fechou negativo. Já em 2017, cresceu pouco no primeiro trimestre, mas cresceu 0,2%. Já neste segundo trimestre, apresentou um crescimento de 0,6%. Parece pouco, mas qualquer que seja o crescimento, é positivo para a economia, porque a gente precisa sempre lembrar que estamos saindo de uma recessão severa. 2 anos de queda e queda acentuada, 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016. Bem, outro bom resultado para a nossa economia veio com os números da taxa de desemprego, que caiu conforme dados do IBGE. O PIB per capita do brasileiro ficou estável no segundo trimestre. Outro sinal positivo da economia brasileira diz respeito ao Produto Interno Bruto, o PIB, per capita do brasileiro, que é a medida do padrão de vida do brasileiro. O PIB per capita ficou estável no segundo trimestre, após alta de 0,9% no primeiro trimestre deste ano, o que, segundo matéria do jornal Valor Econômico, sinaliza que o ciclo de empobrecimento médio da população pode ter finalmente se esgotado. Conforme destacou Rodrigo Nishida, economista da LCA Consultores, na matéria do Valor Econômico, o crescimento do PIB per capita no primeiro trimestre deste ano estava alicerçado nos efeitos diretos e indiretos da safra agrícola recorde. Embora tenha ficado estável no segundo trimestre, após o expressivo aumento ocorrido no primeiro trimestre, o PIB per capita foi sustentado pelo consumo das famílias, que começam a enxergar uma luz no fim do túnel, devido à inflação estar sob controle e o aumento real da renda. E os sinais positivos do emprego estão fazendo com que, aos poucos, as famílias voltem às compras. Enquanto que o PIB cresceu 0,2% no segundo trimestre, o consumo das famílias aumentou 1,4% após apresentar estabilidade no trimestre anterior. Apesar dos sinais positivos de recuperação da economia apresentados no programa de hoje, o PIB, o consumo das famílias, a inflação sob controle e a melhoria da taxa de emprego, ainda falta o crédito apresentar sinais claros de recuperação. Outro dado positivo foi a balança comercial brasileira, que registrou um superávit de 5 bilhões 599 milhões no mês de agosto. E no acumulado do ano, a balança alcançou um superávit de 48 bilhões, sendo um recorde desde o início da série histórica do Ministério da Indústria, Comércio e Serviço, iniciada em 1989. A recuperação econômica virá pela infraestrutura e pelo consumo das famílias, pois temos grandes gargalos de capacidade nos setores de mobilidade urbana, metrôs, rodovias, ferrovias e portos, sendo estes que impulsionarão o crescimento do país. Que a continuidade da queda da Selic contribua para a redução da dívida das famílias e também das empresas, e que avancem as parcerias público-privadas e concessões, a fim de movimentar este gigante em direção ao crescimento sustentável. É o que mais queremos e precisamos. Bem, termina aqui nosso programa Gestão de Negócios. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe suas dúvidas, suas sugestões e também as suas críticas. Muito obrigado pela sua
audiência.